Meus irmãos, eu quero vos saudar na paz do Senhor. Eu quero explicar para os irmãos que existe uma técnica da memorização onde você pode memorizar a Bíblia. Depois eu explico essa técnica, mas eu queria compartilhar o livro do Apocalipse que eu memorizei e que você seja edificado através da minha fala, através da minha voz. Eu peço a sua atenção e que o nome de Deus seja glorificado através da minha fala. Vamos começar o capítulo 1 do Apocalipse. Diz assim na tradução João Ferreira de Almeida. É essa aqui a tradução ao qual eu memorizei. Revelação de Jesus, capítulo 1, todo ele. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus o Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o que vive. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelo século dos séculos. Amém? Tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas.
Ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo de número 2 e número 3, são as sete igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, em breve virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, o que eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são aos que dizem ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja, o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz o que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu abomino. Arrepende-te, quando não em breve virei a ti, e batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas quanto a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás,
que outra carga vos não porém. Retendes o que tendes, até que eu venha. Ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Se pois vigilante eu conheço as tuas obras. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Se pois vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido, ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e fecha e ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mais mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostradas a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, e não negaste o meu nome, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E escreverei sobre ele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjam teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto pois amo. Se pois zeloso é, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono juntamente com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas agora nós já citamos o capítulo 1, o 2, o 3,
Vamos entrar agora no quarto capítulo do Apocalipse. Capítulo 4 do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado sobre o trono era na aparência semelhante à pedra, e jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono havia como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um novilho. E tinha um terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de pé si 6 asas, e estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E quando os animais davam glória, davam honra e glória e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram e são criadas. Nós acabamos de citar o capítulo 4. Nós vamos entrar agora no capítulo 5 do Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus, 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 24 anciãos e os 4 animais prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas,
recebeu poder e riquezas e glória e sabedoria e honra e ações de graça. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, glória e honra. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoravam o que vive para todo sempre. Nós já citamos o capítulo 1, o 2, o 3, o 4. Terminamos agora o 5. E vamos agora citar o capítulo 6 inteirinho para você. Capítulo 6. Através da minha fala, reforço dizer, não estou olhando para a Bíblia. João Paulo é testemunha. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que me dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizer, vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que sobre ele estava assentado, eis um cavalo preto. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 animais que me dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que me dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus irmãos que haviam, até que se completasse o número de seus conservos e também de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas todos os montes não se acharam, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o seu grande dia, e quem poderá subsistir? Nós já terminamos, nós já citamos o 1, o 2, o 3 do Apocalipse inteiro, o 4, o 5, o 6, vamos para o 7. Você observa que no mundo espiritual havia um silêncio aqui nessa rua. Mas desde quando eu estou começando a memorizar, há vários barulhos, vários levantes, crianças gritando, pessoas que estavam dentro dos seus respectivos lares e estão fazendo barulho. Tudo isso é um levante espiritual, é o diabo tentando atrapalhar a minha fala. Mas no nome de Jesus nós vamos dar continuidade aqui, nós não vamos perder o foco. Você já ouviu 6 capítulos do Apocalipse.
Vamos agora para o 7º. O capítulo inteiro do Apocalipse, número 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar e as árvores, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados das tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000 assinalados. Da tribo de Gate, 12.000 assinalados. Da tribo de Azer, 12.000 assinalados. Da tribo de Naftali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Isacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E vi todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do seu trono, e o servem dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Nós já citamos o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6º, o 7º, vamos agora para o 8º livro, para o 8º capítulo do Apocalipse, todo o 8º. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, que estava, e vi subir outro anjo, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores da terra, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e viu uma grande estrela que do céu caiu na terra, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Abissinto.
e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque as suas águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e não brilhasse o dia, semelhantemente à noite. Eu vi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. E o quinto anjo, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia. Apocalipse, capítulo de número 9. Já citamos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Vamos para o capítulo 9 do Apocalipse agora. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem na terra. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E a sua boca era como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído da sua voz era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas, e tinham aguilhões semelhantes a escorpiões. E tinham caudas semelhantes a escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre esse rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abidom. E em grego, Apolion. E passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda o segundo ai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha no meio do altar, que vinha no meio do altar que está diante de Deus. E o qual dizia ao anjo que tinha a sexta trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e anos, e a fim de matar a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número, e assim vi o número deles. E assim vi os cavalos nestas visões. E os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leão. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte do homem. Isto é, pelo fogo e pela fumaça que saía da sua boca e das suas caudas. Porquanto o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem da sua feitiçaria, nem da sua prostituição. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem da sua prostituição, nem da sua feitiçaria, e nem dos seus furtos. Nós citamos o capítulo 9 do Apocalipse, e vamos agora para o 10. Já só para lembrar, citamos o 1, o 2,
o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vamos para o 10 agora. Nós já estamos quase já na metade do Apocalipse. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como um sol, os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando acabaram de emitir as suas vozes, veio escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela, que os 7 trovões emitiram, não escrevam. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. E a voz que eu do céu tinha ouvido falar, tornou a falar comigo, dizendo, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dai-me o livrinho. Diz, toma-o e come. E no teu ventre será amargo, e na tua boca será doce como mel. E tomei o livro da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como o mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos agora citar o capítulo 11. A memorização está tendo uma boa desenvoltura. Nós vamos para o capítulo 11 do Apocalipse. Nós estamos quase na metade. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E o anjo chegou e disse, mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa, e darei poder, porque foi dada às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1265 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus do céu. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, nações e línguas e reis verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos no sepulcro, e se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor, subiram sobre os seus pés, e os seus inimigos o viram, e ouviram uma grande voz que dizia, subi para quê? E subiram em uma nuvem, os seus inimigos o viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado é já o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e ouvi grandes vozes no céu que dizia, agora os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos estão assentados em seu trono diante de Deus, prostravam-se diante de Deus, e adoravam dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que há de vir,
e tomaste o teu poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, assim pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E ouvi vozes, trovões, relâmpagos e grande saraiva. Vamos agora para o capítulo 12 do Apocalipse. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo 12 estrelas, tendo uma coroa. Apocalipse capítulo 12. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo 12 coroas sobre a sua cabeça, e os seus... Apocalipse capítulo de número 12. Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo uma coroa de 12 estrelas. Tendo uma coroa de 12 estrelas. Uma pequena correção. Aguenta só um pouco para mim, só para me tirar uma pequena dúvida, nós vamos continuar o 12. Apocalipse capítulo de número 12. Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E eis um outro sinal no céu. Vi um outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1265 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz do céu que me dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando o diabo viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o dragão lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca atrás da mulher. E o dragão irou-se contra a mulher. Foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Vamos agora para o capítulo 13 do Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir da terra uma besta. E vi subir da terra uma besta, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a sua... Apocalipse, capítulo de número 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir da terra uma besta, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de um urso, o seu rosto e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada.
E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Por 42 meses. Foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, povos, toda tribo, língua e nação. E adoraram-na, esses que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui está, e vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista do homem. Engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido, que fizesse em presença da besta, dizendo, que fizesse uma imagem à besta, receber a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a besta e a sua imagem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, e seja posto o sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, ou o número do seu nome, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque o número da besta é o número de um homem, e o seu número é 666. Vocês percebem que há um levante espiritual. Nesses instantes, há um barulho nessa rua, até motos, crianças, várias pessoas fazendo barulhos para que atrapalhe a minha fala. Mas eu não vou parar, eu não vou me intimidar. Nós vamos para o capítulo 14, eu só quero entender que o diabo ele não presta. Ele odeia quem cita a Bíblia e quem vive ela.